Oi, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar o nosso estudo sobre a região sudeste e vamos estar estudando os aspectos econômicos dessa região. Quando a gente fala da região sudeste, a gente está falando da região com maior desenvolvimento econômico. Ela apresenta o maior PIB do Brasil e é também a região mais industrializada e urbanizada de todo o nosso país. Mas, esse grande desenvolvimento econômico, ele pode ser explicado através de alguns fatores históricos que ocorreram no passado nessa região. O primeiro fator histórico e econômico que a gente pode estar citando é o ciclo do ouro, que ocorreu em Minas Gerais, principalmente, lá no século 17. Bom, nesse período, o Brasil ele extraía o ouro em grande quantidade e comercializava também esse minério em uma grande quantidade. Por isso esse período ficou conhecido como ciclo do ouro. E ele foi muito importante para o desenvolvimento econômico da região já lá no século 17, que também fez com que atraísse pessoas para estar se mudando, para os estados da região sudeste, principalmente para Minas Gerais, e essa atração populacional para essa região fez com que já no século XVII a gente tenha o desenvolvimento de grandes cidades. O ciclo do café, após o ciclo do ouro, se iniciou o ciclo do café. Essa atividade econômica também foi muito importante para o desenvolvimento da região. O ciclo do café teve seu auge aí no final do século XIX, no início do século XX e ocorreu principalmente nos estados de São Paulo e de Rio de Janeiro. Já nesse período, tanto São Paulo como Rio de Janeiro já se destacavam e se despontavam no mercado mundial de produção de café, sendo os maiores exportadores desse produto. E os grandes fazendeiros, os donos dessas grandes lavouras de café, vendo que essa atividade econômica, que a produção do café estava trazendo muito dinheiro, esses fazendeiros eles começaram a estar investindo na infraestrutura das cidades para estar conseguindo então aumentar a sua produtividade. Então, já lá no início do século XX, os ciclos econômicos que a região sudeste passou permitiram que ocorresse o desenvolvimento de uma infraestrutura de qualidade com a construção de ferrovias, de portos, de rodovias. E a maioria dessa infraestrutura foi através de investimentos privados feitos pelos grandes fazendeiros. E mais tarde, essa infraestrutura possibilitou que as indústrias e empresas também buscassem a região sudeste para estar se instalando. Porque se a gente for parar para pensar, essas indústrias elas já encontravam na região sudeste tudo o que precisavam. A região já tinha uma infraestrutura que possibilitava e facilita a comercialização dos produtos produzidos pelas fábricas, e a região sudeste também já apresentava uma mão de obra disponível para estar trabalhando nessas indústrias devido à grande concentração populacional que essa região já aí no início do século XX apresentava. Atualmente, a economia da região sudeste ela é bem diversificada. A gente tem tanto atividades industriais, agrícolas e também atividades de extração mineral. Quando a gente fala aí das indústrias da região sudeste, a gente tem um parque industrial bem dinâmico. A gente tem tanto indústrias voltadas para metalúrgica, siderúrgica, indústrias alimentícias, como também indústrias que se voltam para a produção tecnológica, como equipamentos de informática e aeroespacial. A região sudeste ela também recebe grandes empresas multinacionais que se instalam em várias cidades ao longo da região. E isso faz com que a economia, o fluxo e o PIB, o fluxo de capital dessa região seja bastante dinâmico. A maior parte das indústrias da região sudeste vão estar localizadas nas áreas mais urbanizadas da região,
que são nas capitais dos estados, como Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. São nesses locais, então, que estão localizadas a maioria das fábricas, a maioria das unidades fabris, e são também, consequentemente, essas regiões onde a gente vai ter, né, um número populacional de pessoas empregadas nesse setor mais elevado. Mesmo sendo a região mais industrializada do país, a agricultura ela também é muito importante dentro da economia do Sudeste brasileiro. A região ela apresenta tanto pequenas propriedades rurais, onde fazem o uso de técnicas tradicionais de cultivo, onde aí entra, né, a agricultura familiar, que é responsável pelo abastecimento interno. Como a gente também vai encontrar grandes propriedades rurais que vão fazer o uso de técnicas totalmente mecanizadas, onde são produzidos alimentos que são voltados para exportação, como é o caso da cana, de açúcar, do café, da laranja, que são então produtos produzidos em larga escala, que são voltados então para o abastecimento do mercado externo. E por fim, a gente tem aí a extração de minérios como uma atividade muito importante dentro da economia da região sudeste. Como eu já falei, né, lá no século XVII, o ouro era um minério que tinha uma grande importância dentro da economia da região, não só do sudeste, mas de todo o Brasil. E atualmente, o minério de ferro ele é muito importante para a economia da região sudeste, principalmente para o estado de Minas Gerais. Na porção central de Minas Gerais, a gente tem uma região chamada de Quadrilátero Ferreiro, onde são extraídos uma grande quantidade de minérios, como o manganês, o ouro, a bauxita, mas principalmente o ferro. O Quadrilátero Ferreiro vai ser a principal porção, a principal área mineradora da região sudeste, não só, né, do sudeste brasileiro, mas de todo o Brasil. O ferro, então, vai ser o minério mais extraído da região sudeste e quase todo esse ferro que é extraído, ele vai ser exportado para países como China e Japão. Só para se ter uma noção, no primeiro semestre de 2020, o Brasil já exportou cerca de 145 milhões de toneladas de minério de ferro. Então percebam da importância, né, desse minério para a economia do nosso país. Agora acompanhem aí o resumo da aula de hoje e façam também as anotações no caderno de geografia de vocês. A região sudeste apresenta atualmente o maior PIB do Brasil. Alguns fatores históricos explicam esse grande desenvolvimento econômico da região. O primeiro deles é o ciclo do ouro, que ocorreu em Minas Gerais no século XVII, e o ciclo do café, que ocorreu no início do século XX. Essas duas atividades econômicas que ocorreram no passado possibilitaram o desenvolvimento de infraestrutura na região, fazendo com que hoje ela apresente essas características econômicas, sendo uma região desenvolvida, industrializada e urbanizada. As indústrias da região sudeste são bastante diversificadas. A região também recebe um grande número de multinacionais. A maioria dessas empresas e indústrias vão estar localizadas nas áreas mais urbanizadas. Já no que se refere à agricultura, a gente vai ter a presença tanto da agricultura familiar, que vai estar realizando o abastecimento interno da região, como também de grandes propriedades de terra, que vão estar produzindo em grande quantidade produtos como o café, cana-de-açúcar e a laranja, já que esses produtos vão ser então destinados à exportação. E por fim, ocorre na região também atividades ligadas ao extrativismo, principalmente a extração de minérios. Na região sudeste vai se destacar a extração de ferro, que vai ser extraída em maior quantidade numa região que a gente chama de quadrilátero ferrífero, que está localizada na porção central do estado de Minas Gerais. A nossa aula de hoje era isso. Agora tirem um print dessa tela e passem as anotações para o caderno de vocês. Até a próxima!